Bom, então, antes de falar dessa questão da presença real, do corpo do analista, tem uma coisa bem concreta com essa coisa da tela. Tem uma troca que não existe. É assim, tem uma troca que não existe. 1992. Ele se chama Ferrari, como o carro. Ele é um pesquisador italiano, Pier Francesco Ferrari. E ele trabalha sobre os neurônios. Ele tem uma paixão na vida, é isso, os neurônios. Como se diz? Neurônios. Neurônios. Isso, neurônios. Bom, ele tem uma paixão na vida e são os neurônios. É assim, né? Cada uma a paixão dele. Eu não vou... Bom, faço o trabalho dele. E ele tem essa ideia fantástica de ver o que acontece sobre um plano neurológico quando ele vai começar a conversar com macacos. Cada um o trabalho dele. Então, ele coloca um monte de aparelhos aqui, sobre ele, sobre os macacos, e ele vai fazer, nesse ano, uma descoberta incrível, que ele vai nomear os neurônios espelhos. Neurônios espelhos. Quando eu vou olhar, Mônica, e que eu vou sorrir para ela, se ela vai me olhar de verdade, se ela vai me olhar, o que vai acontecer no cérebro dela é incrível. Vai ter uma solicitação no cérebro dela. Eu estou sorrindo e ela está me olhando. Mas o que vai acontecer no cérebro dela é que vai ter uma implicação neurológica no mesmo lugar, da mesma maneira que se ela estava me sorrindo. Incrível isso. Incrível. Neurônio, espelho. É assim que o neném está aprendendo. Porque quando ele vai ouvir o som da voz de mamãe que vai dizer isso vai solicitar a zona como se ele estava falando ou as libras. Uma mamãe que fala com as libras, a criança vai construir a mesma coisa. Um dia, Ferrari está tranquilo, falando para a mulher dele, querida, amanhã eu vou ficar de férias. Os macacos hoje vão ficar entre eles, eu vou parar as pesquisas, amanhã vou ficar com você, vamos passear, vamos dançar, vamos na praia, tranquilo. Isso é um detalhe que eu estou inventando, eu não sei se ele falou vamos na praia, vamos na montanha, ou vamos não sei onde, não sei. Mas eu gosto de pensar que ele falou vamos na praia, faz parte da legenda. Mas isso é verdade. A mulher dele fala, não, você não pode deixar os macacos, isso não funciona, porque senão isso vai atrapalhar o rigor da sua pesquisa, etc. Você tem razão. Bom, é simples assim, eu vou fazer uma gravação, eu vou mostrar um vídeo de mim fazendo e continuar a ver a reação. E ele fez isso. Ele mostrou para os macacos com uma tela, um vídeo. O que aconteceu? A coisa não aconteceu. Se Mônica vai me ver na tela fazendo um sorriso, isso não vai fazer nada no cérebro dela. Sim, pode fazer coisas, mas isso não vai interferir como se eu não estava na tela, sob essa noção de espelho. É incrível isso.
E depois ele fez pesquisas, a gente sabe disso. O que eu estou falando, se eu estou fazendo isso agora com a Mônica, o que vai funcionar no cérebro dela, isso não vai funcionar com o cérebro da Alessandra, ou da Selma. Isso não vai funcionar com o cérebro delas. A partir dessa tela. E Juliana, para você também, né? É a mesma coisa. Né? A priori, não sei. Então, a gente não pode dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, a presença real. A presença real. Lacan vai desenvolver essa noção, não 50 mil vezes, hein? Ele vai desenvolver essa noção, entre outras. Depois ele vai falar de novo disso, mas eu vou desenvolver um pouco isso, ele vai falar disso num seminário que se chama A Transferência. Nesse seminário da transferência, eu falei disso pouco tempo atrás. Eu calculei isso. Tem pessoas que vão falar com os macacos. Eu calculo o número a recorrência das palavras nos seminários de Lacan. Cada um tem o interesse dele. Então, a palavra experiência o lugar onde Lacan vai usar essa palavra mais vezes, proporcionalmente, e no seminário a transferência. A transferência é a experiência da experiência. É uma experiência da experiência. Nesse seminário, bom, é um pouco um desvio que vai de 10 minutos, 15 minutos, desculpa, mas é necessário para entrar depois em considerações rigorosas, eu acho. Então, Lacan, nesse seminário, vai desenvolver essa noção. Que le signe, em francês, o signo, representa uma coisa. O signo representa um objeto. Então, ele não escreve assim. Eu escrevo assim para me ajudar para pensar. O signo em francês, ele escreve assim, o signo em francês. O signo. Representa um objeto. Eu vou escrever dessa forma, objeto. E ele vai dizer que o símbolo, Marcos, o símbolo vem vem, em francês eu falaria, vient en l'absence. Vem na ausência de alguma coisa. Ausência. O signo representa um objeto e o símbolo vem na ausência de uma coisa. Então a gente poderia escrever mais uma vez, não é Lacan que escreve assim. Eu escrevi assim, essas fórmulas dele, para pensar. A gente poderia escrever símbolo em francês, ele usa essa palavra, que vem sobre uma ausência de objeto. Então, um símbolo matemático para dizer que não existe, não tem objetos. Símbolo. Então, eu vou usar um termo técnico muito importante para Lacan. Eu não vou entrar nos detalhes desse termo técnico. Mas se você não conhece, você pode... Fica tranquilo, não tenta entender a significação desse termo. A gente poderia dizer X, para pensar a lógica de que eu vou tentar dizer, ok? Lacan
nesse seminário A Transferência, seminário 8, ele vai dizer que, e isso é a palavra, mas tranquilo, que grande phi, bom, é um termo técnico, eu não vou entrar nisso. Poder, zoom, zim, zim, tac, tac, x, grande phi, Lacan, no seminário 8, a transferência, vai dizer que grande phi é um significante. E ele vai dizer também que grande phi é um símbolo. Que coisa? Um significante e também um símbolo. Tá funcionando o Skype, tá bom? Alessandra, você tem uma pergunta, uma reação? Selma, tá funcionando? Juliana, tudo bom? Tá certo? É interessante porque ele fala que é um significante que se pode elevar à categoria de símbolo. Isso. Ele fala isso claramente. C'est peut-être le seul signifiant qui mérite dans notre registre et d'une façon absolue le titre de symbole. E provavelmente o significante que merece no nosso campo, e de uma maneira absoluta o título de símbolo, o único. Então, se isso é um símbolo, a gente pode dizer, então, grande phi está sobre essa ausência de objeto, ok? A gente pode dizer isso, logicamente. Bom. Um símbolo é um significante único. O que é isso? O significante, ele vai, na obra de Lacan, a partir da torção que ele vai fazer com a linguística, um significante vai sobre um significado. É isso, né? Ou um significante também pode ir sobre um sujeito. Se esse significante é que se articula com S2. Isso é a fórmula de Lacan do sujeito. Um sujeito, um significante que representa um sujeito para um outro significante. Depois ele vai completar falando que essa operação provoca um resto. Bom, isso é o discurso do mestre e o discurso do inconsciente. Bom. Então, grande phi é um significante, mas um significante específico, porque ele é um símbolo. E aqui, nessa operação, aqui, o que é isso? Essa ausência de objeto. Isso, Lacan vai dizer que isso c'est la place où se produit le manque d'insignifiant. Isso é o lugar onde vai se produzir a falta de um significante. Então, logicamente, a gente pode dizer, com Lacan, que nessa fórmula, que o grande phi vem nesse lugar da ausência que vai se produzir de uma falta de significante. Um pouco difícil, provavelmente, para algumas pessoas, um pouco técnico, mas eu acho importante de ter a ideia, de ter nas grandes linhas a ideia. Eu vou continuar a explicar isso, e isso vai fazer sentido sobre essa questão da presença real, da questão do corpo do analista, e como isso pode ser entendido na questão do Skype. Lacan, a partir disso, a partir dessa fórmula, vai construir uma série, um ponte, uma ligação, uma articulação entre, e isso é um ponto importante, entre o desejo do analista e o saber. Ele vai dizer isso com uma palavra que não é usada, que existe em francês, mas que ninguém usa faz 10 séculos. Ele vai pegar essa palavra. Bom.
Lacan, hein? Bon. Ele vai dizer isso. Pour que l'analyste puisse avoir ce dont l'autre manque, il faut qu'il ait le nescience en tant que nescience. Il faut qu'il soit sous le mode de l'avoir. Para que o analista pode ter o que faz falta para outro, ele, o analista, precisa ter o nescience. O nescience. Para que o analista tenha o que o analisante não tem, ele precisa ter, o analista, a nescience. O que é nescience? É uma palavra que existe no dicionário, não todos, alguns dicionários, que é uma palavra francesa muito antiga, que está usada também, muito raramente, na língua inglesa, e que significa, na verdade, a ignorância. É o estado da pessoa que não sabe. Vem de nesio, não, e zio, o saber. Então, eu vou repetir. Para que o analista tenha uma coisa que o analisante não tem, o analista precisa ter o nescience, o não saber. Que é isso? Pour que l'analyste puisse savoir ce dont l'autre manque. A gente pode dizer, para resumir, se você é analista, para trabalhar você precisa ter o que o outro não tem, e para isso você precisa ter uma coisa que ele não tem, o analista, que é o analisante, que é a nescience, o não saber. O que é esse não saber? Esse nescience é um não saber sobre o sentido de que o sujeito está falando. O sujeito fala, a gente já comentou isso aqui várias vezes, o sujeito está falando, você não sabe o que ele está falando. Isso faz sentido para o sujeito, ele vai construir um sentido, está certo. Você precisa ouvir como o sujeito está construindo um sentido. Isso faz sentido para você a partir de que você pode trabalhar? Não. Se você trabalha a partir da psicanálise, não. Então você precisa ter esse não saber. Esse não saber sobre o sentido de que está acontecendo na fala do sujeito. Mas você precisa ter um saber sobre quê? Sobre sua própria... um saber deduzido da sua própria análise. Isso significa de como isso funciona para você. Como esse significante para você vai se colocar em cima dessa ausência, dessa falta. Então, a gente pode dizer que Lacan vai dizer que, e isso vai se esclarecer provavelmente para algumas pessoas, provavelmente é um pouco difícil. Não? Mas, desculpa, mas é necessário para conseguir organizar as coisas. Lacan vai dizer que o analista, ele tem essa lógica. Para ter o que o outro não tem, você precisa ter essa não saber, esse nescience. E outra coisa, o analista precisa fazer quê? Fazer signo para o sujeito. O analista precisa fazer signo. Être ce qui représente quelque chose pour quelqu'un, c'est la définition du signe. Ele vai dizer isso. Ser o que representa uma coisa para uma pessoa, isso é a definição do signo. O analista vai representar uma coisa para fulano. Então, ele precisa se fazer signo, o analista. E isso é possível, Lacan vai sublinhar isso, a partir dessa ciência, a ciência da não-ciência. Ele fala disso. A ciência do analista é a não-ciência, da nesciência. O saber do analista é o não saber. É a nesciência. Isso existe em português. Nesciência existe? Nesciência. Não sabia. Em espanhol também. Ah, não sabia. Bom. Então, ele vai continuar a fazer um passo suplementário para dizer que
Para conseguir ter esse papel, o analista precisa, antes de tudo, se colocar aqui, nessa fórmula. Para conseguir isso, o analista precisa se colocar aqui. E quando o analista vai se colocar aqui a partir desse lugar, isso é um momento da análise onde, logicamente, a angústia pode surgir. Porque tem uma aproximação do objeto. Que pode, e isso é perceptível na clínica, quando, logicamente, o analista está se transformando de lugar, daqui para cá, tem uma emergência de angústia que é muito frequente. Tranquilo, relaxa os ombros, faz parte. Respira, tranquilo. E ele vai fazer ainda um passo suplementar, falando que isso, a gente está chegando na presença real. Ce dont il s'agit dans l'épreuve de la réalité, c'est assurément de contrôler une présence réelle, mais une présence de signe. O que precisa, o que a gente precisa, o desafio na realidade de uma análise, é claramente de controlar uma presença real, mas uma presença de signos. Então, a presença real tem a ver com uma presença de signos. Ele vai dizer, ce sont des signes d'un rapport à autre chose. São signos de uma correspondência com uma outra coisa. Então, quando você está aqui, que você conseguiu passar aqui para o sujeito, yes, você chegou num ponto. Mas Lacan vai dizer, só isso para conseguir fazer correspondência com outra coisa. Tem esse deslocamento permanente. A presença real é isso. É a presença de uma sucessão de signos que podem se articular entre eles. Grande Phi está em uma maneira de presentificar, de se colocar como uma presença do desejo. Ele vai dizer isso claramente no seminário 12, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, problemas cruciais para a psicanálise, numa lição de maio de 65. Se faire le désir du patient, se fazer o desejo do paciente. É isso, hein? Ele vai dizer isso no seminário da transferência e vai continuar falando que essa presença real, o desafio é de localizar essa presença real num lugar. E num outro registro, que é o registro imaginário. A gente pode entrevoir, entrever, se diz assim? Entrever, que o desejo vem habiter, vem habitar o lugar da presença real. Entendeu? Então, presença real, uma sucessão de signos. O ponto inicial é se colocar aqui, no lugar do desejo do analisante. Uma sucessão de signos. E isso, essa sucessão de signos, isso é a presença real. Uma presença real que precisa se colocar num lugar. Mas, com certeza, não no registro do imaginário. Então, presença real, a gente pode dizer, igual intervenção de um saber ignorante do analista, de um desejo do analista, um desejo de conseguir provocar o desejo de um sujeito que vem para falar. A presença real é, antes de tudo, o movimento do desejo. O movimento dos signos, mas que vão provocar o movimento do desejo. É isso a presença real. A presença real, que tem a ver com o corpo do analista, e tem a ver com o estilo. O estilo do analista, o estilo do ser humano, é isso, é o desejo que está se movimentando.
Lacan vai começar os escritos com essa palavra, essa frase, o estilo e o homem. E a essência. O estilo é a essência, no sentido de... Spinoza fala disso, a essência do ser e o desejo. O estilo é a manifestação do desejo.